guys, what's up? E agora nós vamos iniciar a nossa sétima análise textual, a nossa análise do nosso texto número 7. E é um texto que fala sobre apartamento, então ele traz um vocabulário bem interessante para a gente poder trabalhar. E como você sempre pode ver, a gente está sempre trazendo textos temáticos, textos com um determinado conteúdo, com um determinado vocabulário, que aí vai agregando para você poder chegar à tão sonhada fluência. Então bora lá começar a nossa análise. Gente, então vamos dar uma analisada aqui. Primeiro, observando a gramática, como sempre a gente faz. Olha, here's an apartment on Franklin Street. Aqui eu quis trazer para você a preposição on. Porque assim, preposição no inglês, eu já falei isso algumas vezes, e é sempre importante a gente sempre estar reforçando isso. Preposição em inglês é um pouquinho diferente do português, né? A gente não tem muita regra de preposição. Então, quando a gente tem uma regra de preposição, a gente tem que se agarrar a ela com todas as nossas forças para poder aquilo fazer sentido e a gente conseguir aprender mais rápido, tá? Então, assim, a preposição on, quando eu estou falando de localização, ela é usada para você falar o nome da rua, por exemplo. I live on, eu moro on Washington. Nossa, gente, escrevi errado na minha rua. Washington Luiz Avenue. Então, eu moro na Avenida Washington Luiz. Então, todas as vezes que eu estou falando o nome da rua de algum lugar, o banco tal fica na rua tal, minha mãe mora na rua tal, eu vou usar o on. E aí, quando eu estou falando de cidades, estados e países, eu vou usar am. I live in Brazil. I live in Espírito Santo, tá? Então eu estou falando exatamente a cidade, o estado, o país que eu estou morando, tá bom? Então essa é uma dúvida que surge normalmente com os alunos sobre preposição, né? De lugar, quando eu tô falando o lugar que eu moro, que algum lugar fica, onde fica tal lugar, beleza? Depois eu tenho aqui, ó, there are 2 bedrooms. Primeiro eu quis trazer para vocês o there are. Né? Então, todas as vezes que eu estou falando que existe alguma coisa, é muito comum, porque assim, no português a gente fala tem, né? Por exemplo, essa casa tem 2 quartos, não é assim que a gente fala? Essa casa tem 2 quartos. E aí a gente quer usar o have, porque a gente sabe que o have é o ter. Só que assim, quando a gente está falando que alguma coisa tem, por exemplo, a minha casa tem um jardim, eu não posso falar o verbo have, eu tenho que falar o there is, que é no sentido de existir, que há, é no sentido de haver, na verdade. Então, na minha casa há um jardim. Ó, there are 2 bedrooms. Existem 2 quartos. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Quando eu estou descrevendo uma casa, alguma coisa que eu quero falar que há, ter no sentido de existir, eu não vou usar o have nem o has, eu vou usar o there is e o they are, tá? Então, there is é para singular e there are é para plural. Tanto é que se você observar aqui, ó, 2 bedrooms, está no plural os quartos, tá? 2 quartos, por isso que está sendo usado o there are. Se eu falasse que there is a kitchen, existe uma cozinha, é só uma cozinha que tem. Tem uma cozinha na minha casa. There is a kitchen, ok? Então, observe isso. There is singular, there are plural, a gente usa eles com o sentido de haver, com o sentido de existir. Beleza? Bora continuar aqui. Gente, esse erro também é clássico aqui, né? What about the kitchen? Esse what about nada mais é do que o e do português. E a cozinha? E a cozinha? A gente não fala, e a cozinha? Como é que é a cozinha? E a cozinha? Ao invés de eu falar and the kitchen, eu vou falar what about. What about? Ele é muito usado, tá bom? Então lembre-se disso, que esse what about é para substituir esse and, que é o que a gente costuma usar. How many bathrooms are there? How many é o quanto. E aí eu tenho uma diferença do how many para o how much. Eu já vou trazer para vocês que o how many ele é usado para substantivos contáveis e how much para substantivos incontáveis. E aí você me pergunta, mas Nério, o que é um substantivo contável? O que é um substantivo incontável? É como a própria palavra já diz. Contável é aquilo que você consegue contar. O que você consegue contar? Por exemplo, caneta.
né? Caneta você consegue contar. Uma caneta, duas canetas. Carro você consegue contar. Um carro, dois carros. Incontável é aquilo que você não conta. O que você não conta? Por exemplo, açúcar você conta? Você não conta, você pode contar o pacote de açúcar, você pode contar quantas xícaras de açúcar, mas você não vai contar açúcar, ou açúcar, açúcar é masculino, né? O açúcar. Você não vai contar, então ele é um substantivo incontável. Café, você também não conta café, um café, dois cafés, você vai contar o copinho de café, uma garrafa de café, tá entendendo? Então assim, essa é a diferença do how much para o how many. Então se eu quero perguntar quanto de açúcar, né? Eu vou falar how much sugar, quanto de açúcar, porque o açúcar ele é incontável. How many cars, por exemplo, quantos carros você tem? How many cars? Quantos carros você tem? Carro é contável, então por esse motivo eu uso how many. Então tanto how much quanto how many significa quanto, a diferença é que how much é para incontável e how many é para substantivos contáveis. Gente, mas take it easy, vocês estão ainda na aula 7, assim, tá bem no começo, você nunca estudou inglês, tá bem no começo, deixa que eu vou trazer isso mais algumas vezes para vocês, você vai se familiarizando. Eu gosto de trazer esses tópicos aqui para a aula de análise textual, porque isso chama atenção, eu estou chamando sua atenção para isso daí, então nos próximos textos, quando surgirem novos contextos, novas situações, seu cérebro já vai ficar mais atento a isso. Mas assim, não cai na paranoia de tentar decorar, nossa, eu vou decorar agora, how much é incontável, how many é contável, e fica tentando decorar. Não, faz sua anotação, deixe isso acontecendo, se você quiser, você volta nos textos anteriores, observa se apareceu how much, how many, é assim que a gente estuda a gramática, deixe isso acontecendo naturalmente. E aqui eu trouxe o is there, que é o que eu já expliquei lá em cima, né, que é o existe, is there a yard, tem quintal? Esse is there, no caso aqui, eu estou fazendo uma pergunta, né? A gente aprendeu que o there is é afirmação e o is there é uma interrogação. Essa é a diferença. Então, se eu fosse usar no plural, eu falaria are there? Tem quantos quartos? Então, eu vou usar o are there quando eu estou querendo fazer uma pergunta para plural, no sentido de existir. Beleza, gente? Essa, então, é a explicação gramatical. Vamos partir aqui para vocabulário. Então, aqui eu tenho nice, eu trouxe um adjetivo que é legal, né? Uma pessoa legal. He is nice, ele é legal. Good, que é bom. A gente já viu isso, good morning, né? Bom dia. New, que é novo ou nova. Só um ponto importante, tá, gente? Esse new, ele é para objetos. Se eu quero falar que alguém é novo, eu vou falar que é young. Young, que é um novo no sentido de jovem, né? Só esse parênteses aí. O just, que é o somente, o apenas. Às vezes, dependendo do contexto, ele pode ganhar um sentido um pouquinho diferente. E às vezes ele nem é traduzido, que ele pode ser um filler. Às vezes, sabe quando você falar, você quer pensar, tipo, eu tô fazendo agora, então às vezes usa o just, only, e aí às vezes nem é traduzido. Principalmente em filmes. Yard, que é o quintal. Depois eu tenho... e aqui eu trouxe vocabulário do apartamento, né? Só para você ficar atento. Bathroom, que é o banheiro. Depois o living room, que é a sala de estar. O bedroom, que é o quarto. O kitchen, que é a cozinha. E o yard... eu trouxe yard duas vezes. O yard, que é o quintal. Tá bom? Então, vocabulário que a gente estudou aí são vocabulários interessantes, principalmente relacionados a casa, apartamento. E por último, a gente tem as pronúncias, né? Esse primeiro aqui nada mais é do que o connected speech, o link, a conexão, an apartment. An apartment, an apartment. A conexão de um com o outro. Depois, big, que é esse e. Na aula passada a gente falou sobre o live, e. De novo eu tenho aqui, ó, big. Não é big, né? Muita gente fala big, não é big, big, big. Tá? Então fique atento a esse e, ele aparece muito. What about, uma conexão de um com o outro, what about. Eu não vou falar what about. Os britânicos até falam what about, com aquela, parece estar com um ovo na boca, né? What about. Né? Mas o americano, o canadense, o australiano fala what about. Great, faz esse sonzinho, ó. Tipo querendo cuspir, né? Great, né? É muito comum, eu vejo muito aluno, principalmente iniciante, falar great, né? Great. E por último,
There isn't. Mais uma vez, uma conexão. There isn't. There isn't. Beleza? Gente, então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas de análise textual. Não fique nessa paranoia de querer aprender tudo de uma vez, querer decorar tudo. Calma, gente, vai com calma, vai fazendo acompanhamento. Segue do jeitinho que eu tô falando, assim, se surgiu uma dúvida, um interesse maior, vai lá na minha playlist, procura esse conteúdo que com certeza vai estar lá, que como eu já falei algumas vezes, os meus conteúdos conversam com o outro, tá? E se você quiser, você também tem um acompanhamento VIP, você com o professor, pode ser eu, pode ser algum dos meus professores, em que você vai ter um acompanhamento totalmente direcionado para melhorar, seja sua pronúncia, seja a conversação, a necessidade que for, que você tiver, tá bom? So, that's it. Nos vemos na nossa próxima aula. Bye, bye.